Olá, estamos aqui de volta hoje para tratar de dar continuidade aos nossos estudos de motores, a especialidade de GMP, disciplina Teoria e Construção de Motores. Pois bem, pessoal, nos outros encontros que tivemos, conversamos sobre tipos de motores, falamos sobre o motor convencional, né? E hoje nós vamos falar sobre um outro tipo de motor que é utilizado para queimar combustível e dessa forma proporcionar a tração para a minha aeronave, né? Lembrando que esses motores podem, todos que nós estamos vendo, serem utilizados de forma indistinta, tanto em helicópteros quanto aviões, né? Basicamente, nós temos um motor convencional ou a reação. O turbo-hélice é uma combinação da hélice do motor convencional com o motor a reação, também chamado motor a jato, né? Mas nós vamos ver que não é só motor, por assim dizer, chamado jato, né? Que é o motor a reação, tá? O motor a reação ele pode ser explorado de diversas formas para poder obter a propulsão esperada, tá? Então, nós vamos ver agora a história do motor a reação e a sua evolução e os fatos que nós podemos encontrar a respeito de teoria e construção de motores a reação, né? Espero contribuir com o aprendizado de vocês, tá? Pois bem, motores a reação, como nós vimos anteriormente, pode ser usado em vários tipos de aviação, né? É um motor que o nome já diz, é baseado na reação. Então ele sopra para fora do avião, sopra para trás e faz o avião voar para frente, que é o nosso objetivo, né? Nós sabemos que o objetivo da tração de qualquer aeronave é conseguir provocar vento relativo sobre as asas, né? E dessa forma o fluxo de ar proporcionar a sustentação. Vimos, inclusive, que isso é possível no helicóptero, né? É assim que acontece no helicóptero. O helicóptero, em cima dele, não tem hélice, tem asas rotativas, porque são asas que giram em torno do eixo e, da mesma forma que uma asa de avião provocam o aparecimento da sustentação, tá? Antigamente, os primeiros estudos de motores a jato, né? O jato puro, motor a reação antigo, existia esse conceito de câmara de combustão, jogar combustível, jogar ar e ter uma explosão lá dentro, assim como acontece no motor a pistão, né, dentro da câmara de combustão. Mas sem peças de vai e vem, sem válvulas, nem nada. Era só a ideia de puxar o ar, jogar o combustível dentro e explodir, sendo que a pressão do ar que entra no motor fosse tanto que não permitisse o fluxo contrário, né? Então, o ar era para entrar aqui na frente, deslocar para cá, explodir e soprar para fora, fazer com que o motor fosse para frente. Como ele fosse para frente, o vento relativo, o movimento relativo do ar de lá para cá, iria continuar enchendo o cilindro, explodindo, jogando para fora. Mas o primeiro conceito que se tinha, né? Assim, a ideia era esse negócio parecido com garrafas PET aqui, era de câmara de combustão, né? Tinha aquele conceito de câmara, né? Tinha que ter um cilindro, tinha que ter um lugar fechado sozinho, né? Para poder ocorrer a explosão. Com a evolução do motor, a reação foi se percebendo que não precisava ser vários cilindros, várias garrafas dessas, sozinhas, independentes, inflamando por dentro, explodindo por dentro, né, controlando essa explosão por dentro, para soprar somatoriamente a pressão para fora. Aqui nós temos 2, 4, 6, 8, 10 cilindros, né? Vamos dizer que aqui você consegue o efeito da explosão dentro de cada espaço de cada cilindro desse, concorda? E no fim das contas, você perde o espaço da expansão dos gases ou do fluxo da mistura entre esses cilindros. Fora isso, você pode observar, né? Cada cilindro desse, para suportar essa carga da explosão, levava uma série de parafusos, né? Série de parafusos. Nós vamos ver
Mais tarde, quando vocês começarem a virem motor turbo-hélice, vocês vão encontrar uma interessante relação entre essa figura aqui e o motor turbo-hélice que eu vou mostrar para vocês. Porque o motor turbo-hélice, na verdade, que eu vou apresentar para vocês, é um motor a reação sem a hélice, né? Vai ter sido retirada, mas vocês vão lembrar eu vou falar ainda desse monte de parafusos, né, que acontece aqui. Perfeito? Tranquilo? Podemos prosseguir? Não era essa a ideia. Tinha que ter uma câmara de combustão, então tinha que ter várias câmaras de combustão, e essas várias câmaras de combustão somariam suas explosões internas e dessa forma provocariam a tração, né, o deslocar desse motor. Perfeito? Não estava de todo errado, mas não era adequado, porque imagine o peso de cada estrutura dessa aqui isoladamente, né? Bom, esse aqui é o motor, os tipos de motor a reação, os usos que se faz desse efeito da reação, estão aqui apresentados em sequência. Então, esse aqui é o motor turbojet, ou chamado jato puro, mas todos os outros motores, eles têm o mesmo conceito, a mesma distribuição. Eu quero que vocês percebam aqui que nós temos uma entrada de ar, nós temos a compressão do ar, nós temos a câmara de combustão, né, mistura ar-combustível, né? No caso aqui, como eu já havia apresentado para você do motor convencional, eu não tenho um carburador, mas eu tenho um injetor de combustível. Você já viu isso no motor convencional, né? Eu simplesmente puxo ar para dentro do motor com pistão e ali eu injeto o combustível. Mas veja aqui a vantagem, eu não tenho válvula aqui, né? Não tem peça de vai e vem, eu não tenho mola, eu não tenho aruela, eu não tenho que ficar fazendo assentamento de válvula, eu não tenho eixo de acionamento de válvula, eu não tenho guia de válvula, né? Eu não tenho pino de pistão indo e vindo, eu não tenho o próprio pistão tomando pancada, biela. Olha a quantidade de peças que a gente tira daqui, ó. Sumiu tudo, né? Só tem a entrada, a compressão, a câmara de combustão e a saída dos gases para empurrar o avião para frente. Perfeito, né? Mas eu quero que vocês observem o seguinte: todos os 4 tempos que se tem no motor convencional acontecem aqui. Eu tenho admissão, olha aqui, entrada de ar, compressão, tem o compressor, combustão, aqui na câmara de combustão, e escapamento. No caso aqui, eu uso o escapamento dos gases, da pressão dos gases de escapamento para acionar, para impulsionar a aeronave. E outro detalhe que eu quero que vocês observem, né? Eu tenho todas as peças girando para o mesmo lado aqui, ó, tudo gira num sentido só. Isso me alivia em muito o peso do vai e vem, a freada de um retorno de um pistão, né? Isso me auxilia muito a conseguir maiores giros, porque eu não tenho briga entre as peças. E com isso eu consigo obter maiores potências axiais e, por consequência, potência de impulsão da aeronave. Perfeito? Então aqui, ó, admissão, compressão, explosão e saída dos gases, tá? Como é que funciona o motor a jato, motor a reação? Eu tenho ar aqui, quando o avião está parado, esse ar aqui na frente do motor está parado. Mas eu tenho uma série de lâminas, né? Parece ventoinhas, uma série de ventoinhas, uma atrás da outra, que tem 3, 6, 8, né? Que vão empurrando esse ar aqui para dentro e comprimindo ele. Ele chega comprimido aqui, ó. Então ele enche essa câmara de combustão com ar comprimido, né? No momento que eu jogo combustível aqui dentro e dou uma faísca para explodir, isso aqui explode e não tem como sair para cá, porque isso aqui está empurrando o gás para cá. O compressor empurra o ar para dentro da câmara, então a explosão não consegue sair de volta. Não é verdade? Ele tem que continuar. Como ele só tem um lugar para sair, que é por aqui, passando pela chamada turbina, ele vai sair por essa boca soprando o avião para frente. Ao sair, ele passa pela turbina, sopra a ventoinha da turbina, que está ligada por um eixo a ventoinha do compressor. Então, esse sopra, explode, gira aqui, quando gira a turbina, faz girar o compressor, que sopra ar para dentro, que faz a explosão, que faz girar a turbina, que vai fazer o compressor girar. E isso é um ciclo, né?
vai ciclando, ciclando, até se estabilizar o tanto de ar que eu jogo para dentro, misturado à quantidade de combustível, junto ao movimento da turbina. Então, nesse momento que eu tenho essa estabilização, eu estabilizo esse motor naquela rotação, né, e naquela potência gerada. Compreenderam isso? E não se esqueça aqui, ó, tem admissão, compressão, explosão e escapamento. Tá? É assim que funciona o motor a jato. A exploração que eu vou fazer desse processo é de várias formas. Eu posso tanto no motor a reação explorar o sopro dos gases que saem, quanto eu posso explorar o giro e a potência que eu consigo obter no eixo. Perfeito? Tranquilo? Aqui os termos em inglês para que vocês possam se familiarizar. Tá? Então, esse motor turbojato, jato puro, é o que eu uso em aeronaves de normalmente grande desempenho, né? Eu considero aqui o Vasco antigo, turbininha, né? O Boeing 737-200, fazia muito barulho esse avião, né? Hoje essa turbina não é mais usada, existe evolução disso, mas enfim, entra o ar, sopra, faz aquela, comprime, explode, sopra a turbina, sopra o ar para fora. O caça é a mesma coisa, entra o ar, comprime, explode, sopra para fora. Aqui o jato executivo, entra o ar, né, comprime, explode, sopra para fora. Então esse é o princípio, ação e reação. A ação de admitir, a ação de soprar para fora e a reação da aeronave se movimentar para frente. Eu quero que vocês vejam que interessante, né? Uma questão de proporção. Olha o tamanho desse motor em relação ao avião. Olha o tamanho desse motor em relação ao avião, né? Se nós pensarmos no motor convencional, a gente olhar o tamanho dos aviões, quando vê usando o motor convencional, a gente vê que é uma proporção de um motor muito maior para o mesmo tamanho de aeronave. É como se isso aqui tivesse que ter um motor muito maior, né? Ou mais motores, né, convencionais para tracionar essa mesma aeronave. Tá? Então esse é o motor turbojato, o motor jato puro, né? Depois nós temos o motor turbo-hélice. O que mudou aqui? A única coisa que mudou aqui é que, em vez de usar os gases de escapamento para soprar o avião para frente, né? Tá vendo? Impulsionando ele, eu aproveito não os gases de escapamento, mas sim, como eu acabei de falar, a potência do giro do eixo para poder girar uma hélice, né? É bom lembrar que o motor, a reação gira muito mais rápido, né? O giro de eixo é muito mais rápido. Então, o que acontece? Eu não posso colocar uma hélice para girar a 23.000 RPMs, eu vou ter perda de efetividade da tração, ao mesmo tempo que eu vou ter uma força centrífuga tão elevada aqui que pode romper minha hélice, eu vou ter sérios problemas de materiais, stall de ponta de hélice, né? Stall não, a ponta da hélice bater a barreira do som, essas coisas, né? Mesmo esquema de um avião, vamos dizer assim. Mas o que acontece? Então tem uma caixa redutora, gearbox aqui, tem sempre uma caixa de redução que liga o eixo principal do motor ao eixo da hélice. Tá? É uma caixa de redução, reduzindo o giro do eixo para que a hélice gire mais devagar e de forma mais eficiente. Perceberam isso? Mas, como todo bom motor a reação, o resto continua o mesmo. Eu tenho entrada de ar, a compressão dos gases, a explosão, tá? A saída dos gases, tá? Dessa vez girando uma turbina, de novo, né? Girando uma turbina que ligada ao eixo vai girar um compressor, que vai girar, soprar para dentro, explodir, girar a turbina, gira o eixo, gira o compressor, só que esse eixo ao mesmo tempo é ligado para uma caixa de redução, através de uma caixa de redução, a hélice fazendo o motor voar, né? Eu consigo a mesma potência, mas a mesma eficiência do motor a reação, mas a pressão dos gases não é utilizada para movimentar a aeronave. Quando isso acontece, se isso acontece, ela rende aí em torno de 10, 15% da tração toda do avião. Tá? Quando acontece. O sistema de ligar esse eixo, esse movimento desse eixo a caixa de engrenagens para poder mandar para a hélice varia de motor para motor. Motor PT6 que nós vamos ver, por exemplo, motor turbo-hélice,
motor Pratt & Whitney canadense. Ele é o chamado motor de fluxo reverso. Nós temos um compressor radial e tem um compressor da turbina e um compressor de potência que vai girar a hélice. Então é separado do eixo, né? É uma turbina soprando a outra. Interessante isso, nós vamos ver ainda. Tá? Entenderam então? Motor turbo-hélice, o motor, a reação continua aqui, tá? Mas o movimento do eixo é ligado a uma hélice. E aí essa hélice, hoje em dia, ela é muito explorada para ter uma maior eficiência, né? Observe aqui, ó, a gente poderia pensar 3 pás, 4 pás. Não, hoje pensa em 6 pás. Aqui nós temos 8 pás, entendeu? E o formato das pás, observem, é interessante, né? Começa a assemelhar-se às vanes, as palhetas, né, do compressor. Mais ainda, então, quando se fala do motor fan, que nós vamos ver daqui a pouco, as pás das hélices de aviões modernos, quando são turbo-hélices, são muito parecidas com pás das turbinas do van do turbofan, tá? Mas é um motor, o turbo-hélice é um motor muito utilizado por trazer consigo as vantagens de desempenho e de potência obtida do motor a reação, com a capacidade de puxo da hélice a menores altitudes em termos de consumo, tá? Tá aqui o motor PT6 que eu falei para vocês, tá? Tudo acontece aqui dentro, não em linha, mas o ar entra, explode aqui, faz curva, passa por essa turbina e sai pelo escapamento lateral, tá vendo? Aqui, ó, explode aqui, passa por aqui e sai pelo escapamento, correto? Perfeito? Só que essa turbina aqui, que é a turbina que recebe a explosão, faz girar outra turbina, né? Essa aqui aliás, essa turbina faz girar o compressor, que é axial, né? E, por consequência, também aciona a turbina que vai girar a hélice. Perfeito? É assim que funciona. Então, tem vários tipos de motores, né? Nesse processo. Observe aqui, ó, compressor centrífugo, sopra o ar frio aqui, entra na câmara de combustão e sai pelo escapamento soprando tanto a turbina que vai fazer a hélice girar, quanto a turbina, né, que vai fazer o compressor girar. Perfeito? Tranquilo? Turbofan. Turbofan foi a maravilha que encontraram de combinação, melhor ainda, por assim dizer, que o próprio motor turbo-hélice. Por quê? O turbofan você tem... Fan significa ventilador. Você tem um ventilador na frente do motor. Então, o que acontece? O processo do motor, a reação, continua o mesmo. Você tem compressão, admissão, compressão, câmara de combustão, explosão e saída dos gases. Só que essa saída dos gases, além de fazer acionar uma turbina que, através do eixo, vai acionar o compressor para permanecer o ciclo dos 4 tempos que acontece ao mesmo tempo continuamente, né? Você ainda nesse eixo vai estar ligado lá na frente a um grande de um ventilador, né? Porque essa é uma espécie de par, né, com palhetas, que se assemelha a mais um compressor. Então, em vez de ter uma hélice, você vai ter um baita de um compressor lá na frente. Esse compressor que fica bem na frente do avião, do motor turbofan, vai fazer o quê? Vai girar, vai deixar passar ar para o compressor para continuar o ciclo de combustão, fazendo a turbina girar e girar o sistema todo, e vai ao mesmo tempo empurrar ar pelo lado de fora do motor, né? Então você pode ver um grande colchão de ar sendo soprado aqui, né? E vai chegar aqui atrás, refrigerando o motor, mas mais frio que os gases que estão saindo, né? E vocês sabem que ar frio é mais compacto, não é verdade? Então é como se você tivesse mais concentração de moléculas de ar aqui no final, né? E na hora de empurrar, esses gases de escapamento empurram o avião também, né? Eles vão empurrar contra uma superfície, por assim dizer, uma camada de ar mais frio. Então vai proporcionar, como o ar está mais junto, mais concentrado, isso resulta numa melhor propulsão, tá bom? Então, no motor turbofan, você aproveita o ar do sopro do ventilador, né? Tanto para impulsionar quanto para trazer um ar mais frio, onde vai ser empurrado o ar quente que sai do motor. Então tem duas formas de propulsão, além da vantagem de você conseguir uma melhor tração, né,
uma otimização da sua tração. Você, com esse ar que passa por fora, consegue proporcionar uma melhor refrigeração do motor e esse colchão de ar que passa pelo lado de fora absorve o ruído desse motor, fazendo com que você tenha um funcionamento excelente. Tá? Então, o Turbofan tem tudo para ser um motor para ficar aí no mercado, pelo menos nessa aviação comercial que você tem aí e as outras, porque ele é extremamente eficiente. Tá? É usado nas aeronaves modernas, no estilo Airbus, nova série, né? 787 da Boeing e assim por diante. Tá? E os ERJ 170, 190 e sua série na Embraer também utiliza. Tá? Tranquilo? Temos o turbo shaft, que é um chamado motor turbo-eixo, que usa o mesmo efeito do motor a reação, né, para girar um eixo e acionar uma hélice. Né? Também tem uma turbina do compressor, né, os gases sopram a turbina para girar o compressor, para continuar entrando ar, e existe lá uma turbina chamada turbina livre, que é preso ao eixo do propulsor. Tá? Um exemplo disso é o PEA Urso, é o nome desse avião, russo. Né? O avião tem um motor turbo-eixo, como vocês podem perceber aqui em cima no desenho, né? Hélices duplas, que giram em sentido contrário uma à outra, otimizando a compressão do ar para trás e fazendo desse avião o motor turbo-hélice mais veloz do mundo. O único problema dele é que ele é extremamente barulhento. Né? O pessoal que interceptou ele no ar diz que você consegue ouvir o avião no ar de longe. Tá? Tranquilo, pessoal? Bom, pessoal, temos tipos de motores a reação que eu tinha para apresentar para vocês. São esses. Espero ter esclarecido o assunto para vocês até o momento. E vamos ter mais 2 encontros aí para falar sobre motor a reação, não é verdade? Vamos ver mais algumas características. Aguardo vocês no próximo encontro. Satisfação de estar aqui com vocês.